sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Queremos cumprimentar nossos amados e queridos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grata satisfação poder mais uma vez estar com você com esta transmissão ao vivo para esta grande audiência, esta seleta audiência, povo abençoado, povo que tem promessas eternas, promessas extraordinárias. E é com alegria que eu quero saudar a todos, desejando uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente sua vida, meu prezado irmão, irmã, você que está sempre conosco, acompanhando esta programação. Que Deus conceda a você as mais ricas e copiosas bênçãos. É o nosso desejo do fundo do nosso coração, porque nós cremos que se você, prezado ouvinte, está sendo abençoado, com certeza o nome do Senhor será glorificado. Chegando aí o programa Reconstruindo os Muros, com esta transmissão ao vivo para a Rádio Filial 1 Gospel e também para o canal oficial do Ministério Restauração, Rádio Restauração Online. Programa este que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Sede internacional localizada na Avenida Farrapos, número 312, bem próximo à rodoviária de Porto Alegre. 2 quadras. E você tem um acesso aí com muita facilidade. Que Deus conceda a você uma oportunidade, você que ainda não conhece onde está a nossa sede internacional, inclusive você é nosso convidado a participar de um dos nossos cultos, inclusive na terça-feira, culto de ensinamento da Palavra de Deus. E você não pode perder, inclusive, diariamente tem ali sempre alguém que possa dar um conselho, uma assistência espiritual a você, prezado irmão. Então, é importante destacar isso também. A nossa igreja sede internacional está sempre ali com alguém disponível para poder atender, orar e dar algum conselho que venha a ser necessário para a sua vida. Em nome de Jesus. Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira é diretor de comunicação, nosso amado irmão, amigo, Pastor Rodinaldo Goulart. Porque a igreja... E na técnica de som, aí no controle desta nave de som, aí controlando o áudio e trabalhando com muita eficiência no estúdio em Porto Alegre,
nosso irmão Christian. Deus abençoe, irmão Christian. Glória a Jesus. Meus prezados irmãos, eu quero aqui nesta oportunidade que Deus nos concede, eu não vou hoje ocupar muito tempo falando algumas coisas que talvez não venha a promover algo, digamos, que não traga tanta edificação. Eu quero hoje ter uma conversa, um diálogo com você. O canal aí está aberto, o chat, você pode participar conosco, interagir conosco através do chat, certo? Eu quero tratar um assunto aqui importante, quero usar a palavra de Deus, inclusive, porque algo tem me preocupado nesses dias aí, semana passada, em que tivemos tratando alguns casos, tivemos atendendo, orando com pessoas que têm nos procurado, e algo tem me chamado a atenção, e por isso eu quero, inclusive, falar sobre isto. Talvez a gente não venha nem a rodar algum louvor, vamos ver aqui conforme o Senhor Deus vai nos dirigir, porque eu quero ocupar este espaço para tratar algo que podem que estejam muitas pessoas enfrentando, passando neste momento, né? Pessoas que possam estar aí aflitas, pessoas que possam estar cansadas, talvez até desesperadas, em razão de situações que surgem, que ocorrem na sua vida e que são inevitáveis. São situações que é comum acontecer na vida de muitas pessoas e alguns perdem a esperança, perdem a fé, não conseguem perseverar, não conseguem ter paciência, caem em uma tristeza profunda até mesmo. E isto nos chama a atenção, porquanto nós somos limitados, nós somos frágeis, somos pessoas que somos bombardeados neste mundo onde nós estamos, bombardeados com problemas, com situações adversas, e além disto, tem também um inimigo cruel que quer roubar, matar e destruir. O inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, é indiscutível nesta caminhada que nós temos uma batalha espiritual. Não tem como fugir disto. Existe esta batalha. E o nosso adversário, ele não poupa ninguém, pequeno, grande, pessoas de todos os níveis sociais, todas as camadas. Ele quer atacar, não importa quem seja, ele quer cumprir aquilo que a Bíblia nos fala, Jesus nos traz isto, ele quer causar males, quer causar danos, ele quer destruir as pessoas. E nós queremos, irmãos, nesta oportunidade, inclusive, ler uma palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na tradução revista e corrigida. Eu quero proceder a
algumas leituras, né, alguns versículos da palavra de Deus, para poder colaborar de alguma maneira para que pessoas que estejam enfrentando problemas de ordem emocional, espiritual, física, possam receber da parte de Deus graça, força para resistir a tudo isto e prosseguir caminhando, porque nós temos um alvo, temos uma meta, temos um objetivo e temos promessas aí extraordinárias da parte de Deus. E surgem, em meio a isto, desafios, problemas. É na saúde, é nas finanças, é familiar, enfim, é no trabalho. Surgem vários desafios. E eu quero aqui proceder uma leitura, então, primeiramente, no capítulo 13 de Provérbios. Capítulo 13 de Provérbios, e o versículo 12. Deus abençoe aí os irmãos que já estão conosco, interagindo, estão enviando a sua mensagem. Inclusive, talvez alguns vão relatar que em algum momento têm enfrentado situações semelhantes ao que nós queremos aqui falar ou tratar ou abordar aqui nesta oportunidade. Capítulo 13, verso 12 de Provérbios. Aí Deus abençoe aí nossos irmãos, irmão Messias, né, que está conosco aí seguidamente. Deus abençoe. A irmã Silvana Holanda também, de Fortaleza, no Ceará, nossos irmãos aí deste nosso grande Brasil, os irmãos também do exterior. Muito obrigado a todos pela sua participação, pela sua audiência. Isto edifica, isto nos dá alegria e nos ajuda também sempre a estar com os irmãos, procurando transmitir algo da parte de Deus, uma palavra que possa contribuir para o seu crescimento espiritual, para o aumento da sua fé, inclusive. Diz assim, verso 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Aqui fala a respeito da esperança demorada, ou seja, aquilo que a pessoa aguarda, que ora, que pede, que busca a Deus, talvez já por muitas vezes vem buscando ao Senhor em prol de algo e não vê resultado. Algumas situações que também ocorrem na vida da pessoa e a pessoa perde a esperança naquilo que tem até então acreditado, confiado, que venha a ser solucionado. Pessoas que a gente observa, meus irmãos, que caem, inclusive, em aflição, as suas emoções são abaladas porque estão orando, clamando a Deus e a resposta não vem. Aqui diz em Provérbios que a esperança demorada enfraquece o coração, ou seja, as emoções ou os sentimentos acabam sendo abalados, abatidos, as pessoas se entristecem pelo fato de que parece que a sua oração não está surgindo um efeito, não está trazendo um resultado esperado,
E aí muitos caem, inclusive, em desespero, desânimo, e os seus sentimentos, emoções acabam, então, aflorando, pessoas acabam se abatendo, já não conseguem viver naquele mesmo ritmo de busca a Deus, não conseguem até mesmo obter uma confiança maior em Deus. A aflição, meus amados, ela causa estes problemas. Nós vamos ver alguns exemplos, inclusive na Bíblia Sagrada, de pessoas que passaram por tribulação, passaram por aflição. Não é nada incomum nós enfrentarmos estas batalhas. A questão toda está da maneira como nós encaramos isto, como nós reagimos frente a isto. Pessoas estão, muitas vezes, perdendo a força, as forças de lutar, de combater, de resistir, por causa que os seus pensamentos, inclusive, acabam gerando um pessimismo. Tem pessoas que têm facilidade em ser pessimistas. O negativismo toma conta, assume o controle da pessoa, e a pessoa fica em uma situação de desespero sem ver uma saída por causa do pessimismo. E aí nós, que estamos em Cristo Jesus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos verdadeiramente mortificar esta velha natureza com estas emoções, sentimentos que geram este pessimismo, que geram este negativismo na nossa vida e nos prejudicam, é claro, e nos impedem, nos atrapalham de avançar, de progredir. E agora, por que tudo isto? Porque a esperança que a pessoa tem, ou seja, aquela expectativa que ela cria em torno de algo, de uma situação, está totalmente depositada não em Deus, não no tempo de Deus, mas na sua própria expectativa, naquilo que a pessoa mesmo criou, gerou em si mesmo, aguardando algo urgente, algo para logo. E nós temos que observar que não são os nossos caminhos os mesmos do Senhor, nem os nossos pensamentos. Estão os pensamentos e os caminhos do Senhor muito mais altos do que o nosso. E aí, quando nós nos deparamos com algumas adversidades na vida, que não é nada fora do comum, é algo que está na vida, faz parte desta nossa caminhada de fé. São situações que, de repente, surgem, que daqui um pouco se levanta 1, 2, 3 problemas que nós ficamos sem saber o que fazer. E não era diferente com os nossos irmãos primitivos, ou seja, a igreja primitiva. Nós vemos na Bíblia Sagrada
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram momentos de aflição, de angústia, mas tiveram uma atitude exemplar e que a Bíblia deixa como inspiração para nós, para que possamos ver que em Deus há uma saída, que em Deus há o escape para nós. Precisamos observar estes exemplos. Eu me lembro agora de Ana, a mãe de Samuel, aonde era uma mulher estéril e era uma mulher angustiada pelo fato de que era estéril, mas a sua angústia não foi a razão para que ela caísse, para que se desesperasse, para que largasse a fé no Senhor. Pelo contrário, foi uma razão, um motivo para ela colocar diante de Deus a sua necessidade e suplicar ao Senhor em favor de um resultado, de um filho que ela tanto buscava em Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo em sua primeira epístola, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É 1 Pedro 5, verso 7. Ele nos ensina nesta referência bíblica, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo para mim, para você, embora você se sente isolado, embora você se sente como alguém que está diante de uma barreira à sua frente, você se vê alguém sem saída, alguém sem poder reagir diante deste problema, diante desta situação que você está enfrentando, ele está dizendo o seguinte, ele tem cuidado de você, ele cuida de você. Para isso, então, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança, renda a ele, entregue a ele, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós. Observe a necessidade agora, então, de não perder a esperança naquele que tem todo o poder, que tem o controle, o domínio sobre tudo e que quer cuidar de nós. Eu quero ler, inclusive, a palavra de Deus, veja, em João, Evangelho segundo escreveu João, eu quero ler aqui duas passagens bíblicas, capítulo 6, primeiramente, no versículo de número 37, diz assim, versículo 37, a palavra do próprio Senhor Jesus, afirmando o seguinte, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Oh, glória a Deus. Ainda, João 10, 28, diz assim a palavra de Deus.
Eu vou ler o 27 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu, lendo estas duas passagens bíblicas, me leva a me consolar inteiramente em Cristo, porque há uma promessa dele nestas passagens em que lemos, para confirmar apenas, para que você aí do outro lado, que está enfrentando aí um período de dificuldade na sua vida, e o batimento cardíaco parece acelerar, palpitar por causa destas aflições, você se levanta pela manhã já com aquela preocupação, aquele nervosismo, você vai dormir já preocupado, pensando, e o sono não chega, você perde o sono, está dormindo pouco, você não está conseguindo repousar, descansar, por causa destas situações. Aqui Jesus disse: o que vem a mim, aleluia, de maneira alguma eu lançarei fora. O Senhor está dizendo, e aí confirma em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é uma passagem bíblica muitas vezes usada para um pecador, alguém que ainda não conhece a Cristo. Mas nós vemos que também ela é útil para os que já estão em Cristo e muitas vezes se veem cansados e sobrecarregados, ou seja, com uma carga que está acima do que possa suportar, do que possa enfrentar. E o Senhor Jesus está dizendo: venha, venha a mim, e eu vos aliviarei. E é claro, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas, junto com esta passagem, ao qual lemos no João 6,37, está reforçando o que eu quero aqui colocar para você, prezado irmão, você que nos assiste, quando o Senhor diz: o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Ou seja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como disse o apóstolo Pedro, porque ele tem cuidado de vós, reforça a necessidade de nós colocarmos diante de Deus toda esta situação com confiança em Deus, entregando a Ele, depositando aos pés da cruz toda esta situação que aflige e que gera até mesmo uma fraqueza, uma debilidade na fé, que gera até mesmo pessimismo, e aí entra a questão emocional, aonde as nossas emoções ficam abaladas e pode gerar até mesmo algumas enfermidades
que são as doenças psicossomáticas, que podem, então, vir a acontecer na nossa vida, sendo que há uma promessa de Deus para mim, para você, a partir do momento que nós passamos a fazer o uso da palavra de Deus com prática. Salmo 91, você conhece muito bem: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aleluia, descansará. E aí direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Escute bem, não se desespere, tenha calma, não permita que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, venha ter êxito contra a sua vida, contra a sua situação. Eu quero deixar bem claro aqui, porque nós estamos enfrentando, principalmente nestes tempos derradeiros, nos últimos dias, estamos enfrentando tempos trabalhosos. Paulo escreve isto a Timóteo, lá no capítulo 3 de Timóteo, quando ele fala a respeito desta situação que é fato, é uma realidade dos últimos tempos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. E sendo tempos trabalhosos, ele está querendo dizer, haverá algumas dificuldades, haverá situações que, para enfrentá-las, precisaremos da graça de Deus, da ajuda de Deus, do socorro de Deus, o que nos levará a nos aproximar cada vez mais de Deus e não nos afastar, não largar a cruz, não nos desesperar, mas encarar estes fatos com plena confiança em Deus, aguardando na resposta do Senhor, aguardando nas promessas dele, porque os últimos dias seriam marcados realmente por estas situações, onde o Senhor Jesus, inclusive, deixou claro que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e nós não podemos permitir, amados irmãos, que este mundo, que as situações adversas venham a nos causar estes danos na nossa vida espiritual e nós tão somente ficarmos estagnados, impedidos de prosseguir, por causa que estamos nos deparando com uma situação que não vemos uma saída, não vemos um resultado. Aqui eu quero ler também a palavra de Deus no 2 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, aqui me traz uma passagem que me chamou a atenção, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Diz assim, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Observe o apóstolo aqui falando algo que não é surpreendente, que não é algo que não aconteça principalmente para aquele que espera em Deus, que confia em Deus. Quando ele fala atribulados, isto está referindo-se tanto na questão externa quanto interna. Quando nós enfrentamos problemas que, de ordem familiar, de ordem financeira, que gera, então, uma tribulação para nós, e aí, então, é inevitável, Paulo diz, em tudo somos atribulados, e aí quando estamos, então, em defesa da nossa fé, também gera uma certa tribulação. Tem pessoas que nos perseguem, o próprio mundo nos aflige, porque o mundo está de mal a pior. Há situações no mundo que ocorrem e que nos geram uma batalha espiritual. Muitas pessoas, inclusive, que nós tratamos, alguns casos, se preocupam por causa de familiar, principalmente filhos, às vezes irmãos, pessoas próximas, se preocupam e se abalam por causa de problemas de outros e não conseguem resolver, e aí causa, então, este abatimento. Observe também, Paulo escreve aqui, perplexos, porém não desanimados. Perplexos é uma palavra que traduz, que transmite a algo que não há o que fazer, que não tem um escape, não tem uma saída, ou, como alguns dizem, não vejo uma luz no fim do túnel. É perplexo, porém não desanimados, porquanto nós estamos firmados não nas questões que estão acontecendo à nossa volta, mas sim estamos confiados em Deus, estamos amparados em Deus, estamos firmados em promessas de Deus. Eu quero adiantar aqui, as horas já estão se indo, glória a Jesus. Salmo 139, ou melhor, 142, eu quero aqui também proceder uma leitura. As horas avançam, né? Ainda que eu comecei um pouquinho antes. Eu quero aqui trazer um exemplo do próprio salmista, quando se viu perseguido pelo próprio Saul, aonde estava querendo terminar com Davi. Saul pegou homens e disse, vamos atrás de Davi. Ou com tantas outras coisas para fazer no seu reinado, sair atrás de alguém por pura inveja, por querer acabar com a vida de Davi, né? Por causa que Davi estava sendo um homem, alguém que estava, inclusive, dentre o povo, estava sendo bem visto, e aquilo gerou inveja em Saul. E não falta também pessoas, irmãos, às vezes, que queiram nos prejudicar por inveja,
Sim, existe pessoas que querem, às vezes, prejudicar um ao outro. E talvez você esteja enfrentando este problema. Agora, veja como Davi estava aqui clamando ao Senhor. Versículos 6 e 7, 142 de Salmo. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Observa a colocação de Davi aqui, quando diz: estou muito abatido. Ele não estava tão somente abatido, estava muito abatido. Aleluia. Há colocações, às vezes, que nós vamos, que a pessoa expressa um abatimento. Agora, Davi diz: eu estou muito abatido. Ouve o meu clamor. E isto gerou nele, emocionalmente, uma prisão. Quando ele fala: tirem a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Ou seja, Deus, em outras palavras, ele estava querendo dizer, orar, falar ao Senhor: Deus, o meu abatimento, a minha angústia, a minha aflição é grande, tanto que eu estou preso a isto e não consigo me livrar desta situação, deste sentimento, desta situação que eu estou vivendo, que eu não consigo nem mesmo louvar o teu nome, não consigo nem mesmo te adorar, não consigo nem mesmo glorificar teu nome. Em outras palavras, e você talvez esteja, neste momento, enfrentando situação semelhante em que você não sente mais nem desejo de estar indo à igreja, você está se isolando, está se aprisionando. Era o que Davi estava querendo dizer: tira minha alma da prisão, eu não posso continuar desta maneira, eu não posso continuar assim, eu preciso que o Senhor me socorra, me ajude, me estenda as mãos, me tire desta prisão. Eu estou, de uma certa forma, sem poder reagir, nem mesmo louvar o teu nome. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, e não consigo, por causa que eu estou muito abatido. Eu estou aflito. Escute bem, prezado irmão, irmã. Esta é uma palavra que eu quero que você guarde, quero que você medite nela. Se possível, compartilhe com seus contatos esta programação, para que pessoas possam alcançar em Cristo Jesus ajuda, usando estes métodos, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque a promessa do Senhor é: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Pedro diz: ele tem cuidado de vós, ou de nós, ele vai cuidar de você. Você que está me ouvindo, você que está aí talvez em uma situação que você não consegue resolver, e isto está causando males em sua vida espiritual, a sua fé está fraca, mas nesta oportunidade eu quero orar juntamente com você, eu quero clamar a Deus com você e te ajudar
a se fortalecer em Deus, porque o nosso escape é este. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar neste momento, nosso programa está chegando ao final, mas eu quero deixar este recado para você. Deus abençoe a irmã Solecir, que também está conosco nesta programação. Poucas participações, né, mas acredito que tem muitos que estão conosco acompanhando nesta oportunidade e estão atentos à programação. Eu quero orar neste momento com você. Eterno, soberano, maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, colocar diante de Ti cada necessidade que os meus irmãos estão enfrentando, que estão passando, estão, Senhor, se vendo sem um escape, sem uma direção, mas que nesta oportunidade, Senhor, através desta programação, vidas venham ser avivadas, renovadas, fortalecidas com poder do Teu Espírito Santo em suas vidas, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, agir agora, pelejar, meu Deus, por esta causa, pela vida desta pessoa, meu Deus, para que possa, Senhor, prosseguir lutando, trabalhando, pelejando, pois sabemos, ó Deus, que temos da parte do Senhor uma recompensa, temos da parte do Senhor coisas extraordinárias a serem reveladas ainda, Senhor, a todos nós. Senhor, abençoa este que está, Senhor, rogando por uma resposta, por uma solução. Senhor, cura o enfermo. Eu repreendo estas enfermidades, repreendo todo este mal agora, em nome de Jesus. Senhor, venha dar força, venha dar vitória aos teus filhos. Em nome de Jesus, neutralizamos, Senhor, toda ação contrária, toda a fúria do inimigo contra esta família, contra esta casa, contra a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, assim oro, Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Jesus. Agradecemos a todos pela participação. Queremos encerrar aqui desejando a todos uma ótima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Quando adoro.